Olá, telespectador do canal Boa Vida. Estamos chegando até você mais uma vez com o programa Vida Nova, sempre com uma informação que faz bem para todos nós. E hoje eu tenho a alegria de receber um diácono. O diácono é o seu Aguiar Quadros. Que bom, diácono, ter a sua presença aqui no programa Vida Nova. Muito bom. Quero saudar então o Zair, que coordena essa programação deste horário aqui no canal Boa Vida. Saudar também os telespectadores. E o diácono Alceu tem um trabalho muito importante na nossa diocese. Ele é coordenador da Câmara Eclesiástica de Dourados. O que é Câmara Eclesiástica, diácono Alceu? O Zair pergunta muito oportuna. A Câmara é uma instância do Tribunal da Igreja. A Igreja Católica tem alguns tribunais. Exatamente, a Igreja Católica tem em cerca de 300 dioceses pelo Brasil todo. E ela poderia, segundo o nosso Código de Direito Canônico, ela poderia ter um tribunal em cada diocese. Mas a gente sabe da dificuldade de abrir um tribunal. O juiz nato é sempre o bispo diocesano. Mas ele precisa de, em cada diocese, ter um perito sobre esses assuntos do direito canônico. E como isso não é tão fácil, então nós temos aqui no Brasil uma instância inferior chamada de Câmara Eclesiástica ou Câmara Judiciária, que é exatamente para ajudar a dirimir na diocese as questões relativas ao direito canônico. Assim como a sociedade civil, nas suas instâncias, tem os códigos civis que ajudam a ordenar a caminhada da sociedade, também na Igreja Católica nós temos um código, chamado então de Código do Direito Canônico. Ele tem questões relativas aos sacramentos lá dentro, tem questões relativas à liturgia, tem questões relativas ao patrimônio, aos bens da igreja, para dirimir todas essas questões. E as câmaras, juntamente com os tribunais, são instâncias que estão aí para resolver e dirimir essas questões. Hoje em dia, sobretudo, a questão que a Câmara Eclesiástica mais atua é a questão do direito matrimonial, né? Ou seja, pessoas que estão em situações que não deram certo o primeiro casamento e muitas delas estão no segundo casamento e como para nós católicos o casamento é sacramento e é também vocação, então precisa de um direito para ajudar a dirimir situações de pessoas que estão em segunda união e que de repente há uma solução para esses casos, né? Para isto é que existe uma Câmara, que ela é composta de um corpo de servos, de serventes da justiça eclesiástica, né? Juízes, no caso eu na Câmara aqui em Dourados, coordenador, o bispo é sempre o presidente dessa instância, né? E aí tem juízes, tem relatores, tem auditores, tem notários, tem advogados canônicos que estão para ajudar a acontecer e a funcionar esse trabalho jurídico todinho que a Câmara presta para a diocese. Tá certo, o senhor falou em nulidade matrimonial. A igreja anula casamentos, diácono Alceu? Uma boa pergunta, Osair. Sabe que as pessoas que passam por essas situações do divórcio civil, por exemplo, né? Quando resolvem essa questão civil no fórum, às vezes até passam na volta na igreja e é comum eles passarem lá e dizer para mim, diácono, eu queria saber o que eu devo fazer para anular o meu casamento. Em primeiro lugar, nós precisamos distinguir bem uma coisa. E nós estamos falando do casamento na igreja, de sacramento, né? Porque o casamento para nós é sacramento e é também vocação, quer dizer, chamado de Deus, né? Sim. Sinal sagrado, né? Chamado de Deus na nossa vida, na vida de pessoas que têm esta vocação, a vocação para o casamento. Então nós temos que entender que os tribunais da igreja, né, que hoje no Brasil já são cerca de 45 tribunais e mais uns 10 tribunais de segunda instância, né, tribunais superiores, né? Então nós precisamos entender que a igreja não anula casamentos. Então o que ela diz? Ou seja, um casamento que é validamente celebrado e consumado, porque para nós católicos é sacramento, porque Jesus mesmo é que disse no Evangelho, o que Deus uniu, o homem não deve separar, por isso Jesus, no Evangelho, elevou o casamento à dignidade de sacramento. Por isso a igreja, quando tem um casamento que foi validamente celebrado e consumado, não tem poder algum que possa anular aquele casamento. Então, e o senhor pode citar alguns fatos que pode trazer aqui um casamento nulo? Então, o que a igreja faz?
ela não anula casamento. O que a igreja faz é, quando a pessoa solicita da parte do tribunal um exame para aquela questão, para a sua situação de segunda união, ou às vezes a pessoa nem tem segunda união, às vezes a pessoa separou até muito nova e tem uma perspectiva de casamento, né? E quer organizar sua vida, né? Diante da igreja, ou separou numa situação muito traumática, né? Quer resolver aquele trauma, que às vezes tem até fundo psicológico por detrás, né? Então busca uma orientação da igreja no sentido de encaminhar e de resolver. E a igreja examina a questão para verificar se aquele casamento não é nulo. Pode ser que para as pessoas anular e nulo não tenha diferença. Mas para a igreja tem muita diferença. Anular significa uma coisa que valeu e agora vai ser anulado. Nulo para nós significa uma coisa que no seu princípio não valeu. Ou seja, tem erros desde a raiz, desde o princípio. Poderíamos dizer que um casamento nulo é o casamento que já nasceu morto. E o que pode caracterizar um casamento nulo? Quais as características dele? Certo. Então, você está perguntando para mim quais são as causas mais comuns que fazem um casamento ser declarado nulo. Pois bem, vamos tirar, por exemplo, na nossa diocese, na região de Dourados todinha, em volta, forma a diocese de Dourados, que dá em torno de uns 30 municípios, mais ou menos, né? Que fazem parte da nossa diocese, que tem como centro religioso aqui Dourados, onde está o senhor bispo. O bispo diocesano, ele governa a diocese a partir da cidade de Dourados, um conjunto de quase 30 municípios em volta, né? Então, as causas mais comuns, tomando como exemplo a nossa diocese. Vejamos bem, no ano de 2011, que foi o ano passado, na nossa diocese tiveram 23 casamentos que foram declarados nulos. E este ano, em 2012, nós já fechamos, assim por assim dizer, o trabalho do nosso tribunal, da nossa Câmara, este ano, e nós chegamos à conclusão de que foram declarados nulos 18 casamentos. Se por um lado esses números assustam a gente, são muitos os casos, aí, 23 no ano, 18 no outro, né? Então, se por um lado a gente fica assustado com isso, por outro lado também a gente vê a alegria de que muitas situações foram resolvidas. Ou seja, muitas pessoas tiveram seus casamentos analisados e foram descobertos que eles iniciaram com um monte de erro, portanto, já iniciaram nulo ou já iniciaram morto. A pessoa recebeu da igreja, depois de um exame de 2 anos e meio, 3 anos, a pessoa recebeu da igreja uma declaração de nulidade matrimonial, uma certidão de que o casamento dela foi considerado nulo, ou seja, ela foi considerada então pela igreja como pessoa solteira, habilitada para casar de fato, se ela queira, né? Muitas pessoas de fato querem casar, né? Agora mais maduras, né? Conscientes do que estão fazendo, né? Então, os casos mais comuns nesse número de nulidades que eu falei para a Diocese de Dourados... Quais foram? Os casos mais comuns foram, em primeiro lugar, o caso que mais acontece nulidade matrimonial é o caso de imaturidade psicológica. E o que significa isso? Não só aqui na nossa diocese é assim, acontece assim, mas poderíamos dizer que atualmente, na sociedade em que vivemos, no mundo inteiro, o que mais causa matrimônio nulo é exatamente esse defeito da nulidade matrimonial, ou seja, da imaturidade psicológica, né? Que ocorre, infelizmente, em muitos casamentos. Imaturidade psicológica é um termo que está ligado à psicologia, né? Ou seja, são pessoas que tiveram, no seu princípio, desde o início do casamento, ou até antes do casamento, já tinham sinais de imaturidade, de um ou dos dois, né? Ambos, um ou outro, estavam dando sinais de imaturidade. Quer dizer, comportamentos, a psicologia que vai analisar isso com critério e vai dizer que tem pessoas que têm atos e atitudes, comportamentos no seu agir e reagir que a gente percebe que são atos de pessoas imaturas. Então esse é o caso em que mais ocorre, imaturidade psicológica. O outro caso em que ocorre muito também casamento nulo é aquilo que a gente chama de vício de consentimento ou falta de liberdade. Ou seja, a pessoa que foi lá no altar, falou sim, mas não era um sim inteiramente livre. Tinha alguns condicionamentos por detrás que faziam com que a pessoa não estivesse ali totalmente livre. Ou seja, deu sim da boca para fora.
mas dentro do coração tinha alguma coisa, Outra coisa. aprisionando ela lá dentro, Certo. obrigando ela a dar aquele sim. Um outro caso que ocorre muitas nulidades matrimoniais é aquele caso que a gente chama de ignorância. Não é ignorância no sentido pejorativo da palavra, não. É ignorância no sentido de que o matrimônio tem alguns deveres essenciais, né? E a pessoa, quando foi dar aquele sim, não tinha plena consciência da seriedade desses deveres, né? Por isso a gente diz que alguém casou e deu um consentimento na base da ignorância. Por isso não teve valor aquele consentimento. Aquela promessa não teve valor. Então, tá aí, nós estamos com o Diácono Alceu falando sobre matrimônios e a questão tão importante hoje que é a nulidade. Ele é o coordenador da Câmara Eclesiástica de Dourados. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho dando continuidade a esse assunto. Não saia daí.